E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, quero conversar um pouco sobre este assunto dos sede vacantistas. É um movimento que tem aumentado, Tem aumentado nas redes sociais, aumentado o número de pessoas, que se dizem, sede vacante. Eu estive conversando com pessoas que têm uma tendência, de rejeição, ao Papa Francisco. E a gente percebe que essa rejeição é por motivo político. É por motivo político. Então, aqui eu dou essa orientação. Que o seu caminhar, que a sua atenção voltada para o sede vacantismo, se não é isso que está acontecendo. Às vezes é aquela rejeição, ao Papa Francisco por conta, do seu lado político, das suas falas, no sentido político da coisa. Então isso tem revoltado algumas pessoas. Mas isso não significa, que você precisa ser sede vacantista. Porque é uma heresia. O sede vacantismo, é uma heresia. Então, essa rejeição do Papa, por motivos políticos, ela é, aceitável. A gente não precisa concordar com tudo que o Papa fala. Mas tem uma coisa que a gente precisa estar unido ao sucessor de São Pedro, por causa da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo. E você vai entender isso. Fica no vídeo, até o final, para eu e você aqui, a gente chegar, a esse entendimento. Eu creio muito em Jesus Cristo, mas creio mesmo em Jesus Cristo. Confio muito na sua palavra. Então é isso que eu desejo, que as outras pessoas também confiem na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Se a gente deixar de confiar em nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vai cair no relativismo. A gente não vai encontrar a igreja verdadeira. E esse movimento tem aumentado por conta disso. Como eu já falei, há uma rejeição, há um crescimento no sentido político da coisa. Eu conversei com uma pessoa e ficou bem claro essa rejeição ao Papa Francisco por conta desses momentos, dessa crise política que a gente passou e que a gente ainda passa. Então a pessoa fica revoltada com o Papa. Mas isso não é motivo. Religiosamente, a gente não pode levar isso em conta. A gente não pode levar isso em conta religiosamente. Então tem pessoas revoltadas com o Papa porque o Papa não é favorável a determinados políticos, ou é favorável a outros políticos. E isso desgostou algumas pessoas. É natural. Mas, religiosamente, a gente não pode levar isso em conta. Religiosamente, a gente não pode levar isso em conta. Por conta da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Nas Sagradas Escrituras, o sede vacantismo não tem respaldo. Eu até escrevi, eu até gravei um vídeo falando isso, que nas Sagradas Escrituras o sede vacantismo não tem fundamento. Eu perguntei isso para uma pessoa que estava se afeiçoando, ao sede vacantismo, e a pessoa não me respondeu mais. A pessoa disse, é verdade. Onde é que o sede vacantismo tem, aprovação das Sagradas Escrituras? Em canto nenhum. Em canto nenhum tem aprovação das Sagradas Escrituras. São Paulo vai dizer lá em Gálatas, capítulo 2, que subiu a Jerusalém para conversar com os líderes da igreja, sob pena de estar correndo em vão, de ter trabalhado ou estar trabalhando em vão. Confira lá, Gálatas 2, versículo 1, versículo 2, o versículo 9 de Gálatas, vai dizer que, no finalzinho, vai dizer que deram-nos as mãos, em sinal de uma comunhão recíproca. Ou seja, Paulo entendeu que é preciso estar em comunhão recíproca com os líderes da igreja. Fora disso, não há igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Fora dessa união com os líderes da igreja, dessa união recíproca com os líderes da igreja, não existe igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é preciso você concordar com tudo que os líderes da igreja falam? Não. Mas é preciso você concordar com aquilo que é essencial. É preciso você não romper com essa unidade. O apóstolo Paulo, eu costumo dizer, que o apóstolo Paulo poderia ter fundado igreja
separado da igreja de São Pedro, dos outros apóstolos. Então nós teríamos várias igrejas católicas, né, desde o início. Mas não foi assim que aconteceu. Esse texto de Gálatas mostra claramente que Paulo tinha essa visão. A Paulo foi dado essa revelação de que ele não podia fundar sua igreja separado dos líderes da igreja. Então é essa fé que eu creio, meus irmãos. Então, separar-se dos líderes da igreja é sair fora da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, dentro, né, das Sagradas Escrituras. Então não tem fundamento para você deixar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é onde está o bispo de Roma. Isso os primeiros pais da igreja, nos primeiros séculos, vão deixar bem claro que ser um bispo de Roma é sair fora da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Deixar o bispo de Roma, deixar, né, abandonar a cátedra de São Pedro, é sair fora da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não caia nesse movimento, né, dessa heresia do sede vacantistas. Porque não tem respaldo das Sagradas Escrituras, né, como já mostrei para vocês. São Paulo mostrou claramente que sem os líderes da igreja, a corrida, né, é em vão. É preciso estar em comunhão recíproca com os líderes da igreja, para daí você ter certeza que você está no lugar certo. Os primeiros pais da igreja vão dizer isso com toda clareza, que é preciso estar em unidade, né, com o bispo de Roma, com aquele que está, né, que é o sucessor de São Pedro. São Cipriano, né, de Cartago, vai dizer, né, olha o que ele vai dizer, que Jesus fundou a igreja sobre um só. São Cipriano, lá do 3º século, né, vai dizer, né, ó, o Senhor edificou a sua igreja sobre um só. Olha o que São Cipriano vai dizer, né? O Senhor edificou a sua igreja sobre um só. No entanto, para manifestar a unidade, dispõe por sua autoridade a origem desta mesma unidade partindo de um só. Sem dúvida, os demais apóstolos eram como Pedro, dotados de igual participação na honra e no poder. Mas o princípio parte da unidade, para que se demonstre ser única a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mostrar, né, que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é única, ele fundou sobre um só, mesmo os outros tendo, né, igual honra, igual poder. Mas foi a Pedro que ele disse: eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Foi a Pedro que o Senhor Jesus Cristo deu essa promessa, né, de infalibilidade. Foi a São Pedro. Então, como disse São Cipriano, né, o Senhor edificou a sua igreja sobre um só. São Cipriano aqui está defendendo, né, a unidade da igreja. Então é isso que você precisa saber. A unidade da igreja nós temos que defender. Né? E os primeiros pais da igreja defenderam a unidade da igreja, né? Defenderam essa infalibilidade, que é a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? As portas do inferno não poderão vencê-la. Então é nessa igreja que eu e você precisa congregar. É nessa igreja que eu e você precisa, né, frequentar, perseverar na santidade, na unidade. É nessa igreja. Repito, né, a opinião política do padre, a gente tem que entender que nessa questão ele não é infalível. Na questão política, em outras questões, ele não é infalível. Mas é preciso que você mantenha essa unidade, né, e não caia nessa heresia do sede vacantista, né, de deixar a igreja de Roma e ficar por aí vagando como os protestantes fazem. Né? E São Cipriano vai dizer, né? São Cipriano vai dizer: julga conservar a fé quem não conserva esta unidade da igreja? Julga, né, conservar a fé quem não conserva esta unidade da igreja? Confia estar na igreja que se opõe e resiste à igreja? Confia estar na igreja quem abandona a cátedra de Pedro, sobre a qual está fundada a igreja? Olha aí, lá do século III, né? Confia estar na igreja quem abandona a cátedra de Pedro, sobre a qual está fundada a igreja? Então quer dizer que essa minha fé, existe ali uma linha reta
que a gente não pode, né, soltar, que a gente não pode abrir mão, que é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua promessa de infalibilidade da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Essa promessa ele deu a Pedro. Ele fundou a sua igreja sobre um só, como diz, né, São Cipriano, para que não se rompesse, né, esse laço da unidade, para não romper o laço da unidade. E os primeiros pais da igreja confirmam isso. São Pedro, São Paulo, né? São Paulo confirma isso aos Gálatas. Isso é bíblico, né? São Paulo confirma isso aos Gálatas, que sem as colunas da igreja, a corrida é em vão. Ah, mas o Papa falou uma coisa que eu não gostei. Todo mundo fala, em algum momento, coisas que a gente não gosta. Mas aí a gente vai brigar, vai se separar de todos aqueles que falam alguma coisa que a gente não gosta. Não é assim que funciona, né? Ah, o Papa falou uma coisa e eu não gostei, então eu não vou mais à missa. Não, não é assim que funciona. Lembre-se da sua salvação. Lembre-se que você precisa da igreja, que eu preciso da igreja, para atravessar esse vale de lágrimas. Então quer dizer que o sedevacantismo é uma heresia. Tem crescido, né? Mas é uma heresia. Outra coisa que eu vejo, né, é as pessoas reclamarem da missa, da mudança da missa, né? Da missa em latim para a missa aqui em nossa linguagem, né? Para a missa em português. Mas será que a igreja não tem autoridade para fazer essas mudanças? Outra coisa que eu vejo, né, dos sedevacantistas, ele não ouviu o que Jesus Cristo falou para Pedro. O que você ligar será ligado, o que você desligar será desligado. Jesus não falou isso para Pedro sozinho? E não falou também depois para os colégios dos apóstolos? Então, meu irmão, você está ficando protestante, né? Você está virando protestante dentro da igreja católica. Por quê? Se a igreja não puder modificar alguma coisa, Jesus não fundou a igreja engessada. E Jesus não deixou, né, um missal. Jesus não deixou, né, um catecismo e dizendo, olha, está aqui o catecismo e você não pode mexer em nada. Ele não deixou. Ele deixou a igreja com autoridade de ligar e desligar. Ou seja, a igreja tem autoridade de mexer em alguma coisa na liturgia. A igreja tem autoridade de modificar algumas coisas. Eu acredito nisso, meus irmãos. Por quê? Porque foi Jesus Cristo quem disse. O que vocês ligarem na terra será ligado no céu. O que vocês desligarem será desligado no céu. Você não acredita nisso que Jesus Cristo falou? Então, porque a missa tinha que ser celebrada, o padre voltado para o altar, ou o padre voltado para o povo. A igreja é quem decide isso. A igreja, o magistério da igreja é quem decide isso, com a autoridade dada por Jesus Cristo. Você não entendeu isso ainda? Essa passagem de São Pedro? Né? Então, sobre ti edificarei a minha igreja. As forças do inferno não poderão vencer. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que você ligar será ligado. Tudo que você desligar será desligado. Ou seja, Jesus Cristo fundou a igreja sobre Pedro e não deixou Pedro engessado. Né? Olha, a missa vai ser... Jesus não disse, olha, a missa vai ser assim e vocês não podem mexer. Isso aí quem decidiu foi a igreja. Então, se em uma região do mundo a missa, ou em algum lugar, a missa pode ser com o padre voltado para o altar, bom. E se em outra região, né, a igreja aprova que o padre fique voltado para o povo, a igreja aprovando, meu irmão, o que é que eu e você pode fazer? A igreja aprovando, o que é que eu e você pode fazer? Nada. A igreja recebeu a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo para ligar e desligar. Repito, né, ela não é engessada à nossa vontade. Existe, né, um magistério para isso. E eles entendem que eles receberam a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo para fazer essas perfeições. Você vê nas cartas de Paulo que eles têm essa autoridade de fazer essas aperfeiçoações, de fazer essas mudanças que não interferem na nossa salvação. Que não interferem na nossa salvação. Então essa tese de sede vacante é antibíblico, como eu mostrei para vocês aqui. E os primeiros pais da igreja defendiam, né, a unidade da igreja, dizendo que julga quem está na igreja, quem abandona a cátedra de São Pedro, na qual está fundada a igreja. Então Jesus Cristo fundou a igreja sobre um só para manter a unidade. Beleza, meus irmãos? Então é essa mensagem que eu deixo nesse vídeo de hoje, para você ficar esperto aí com o sedevacantismo, porque é uma heresia e é antibíblico, né? E a gente não pode confiar nessas pessoas que rompem com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente não pode romper, porque um galho tirado da árvore murcha rapidamente. Então eu e você precisa se segurar aonde está a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde é que está a palavra dele?
sobre Pedro, né? Onde está a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo de infalibilidade? É na igreja dele. Então, romper com a igreja dele não é um bom negócio. Se você não é inscrito nesse canal, eu peço a você que se inscreva, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixa aí um comentário, deixa um like para fortalecer o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.